Já imaginou estar em um bar curtindo sua noite, ou até mesmo estar indo para algum lugar, e do nada você apagar e acordar horas depois, no meio de uma floresta, sem saber onde está, e ainda por cima, sendo caçado por pessoas no mínimo excêntricas? O que você faria? Você seria capaz de fugir desses caçadores? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Crystal e os demais participantes, e tentar tomar melhores decisões para derrotar a caçada. Começamos acompanhando um grupo conversando pelo celular sobre a caçada que supostamente eles iriam fazer em uma mansão. E logo mudamos para um avião, com um ricaço bem metido sendo snob com a comissária de bordo. E aí Randy aparece vagando pelo jatinho. Provavelmente esse cara tinha sido anestesiado. Nesse caso, se você é capturado e colocado em um avião, não é uma boa ideia acordar e sair andando por lá. Primeiramente, Randy poderia ter pego qualquer coisa para se defender para tentar lutar com essa galera, e pelo menos levar alguns junto com ele. E já dá pra ver que essa galera não tem muita ideia do que está fazendo, pois eles nem amarraram ninguém. Depois disso, algumas pessoas começam a acordar no meio do mato com mordaças. A Yoga Pants, sim, esse é o nome dela, acorda e vê Crystal fazendo uma bússola, magnetizando um grampo de cabelo e usando uma folha. Dessa forma, ela vai saber para onde fica o norte e os demais pontos cardeais. Se você não souber onde está, isso não vai ajudar inicialmente, mas conseguindo um mapa ou sabendo a sua localização, você pode começar a guiar-se usando esses pontos. E se por acaso você não sabe fazer essas coisas, esse é o tipo de pessoa que você vai seguir. Com certeza, ir para um campo aberto com uma caixa de madeira no meio não deve ser a ideia correta. As chances daquilo ser uma armadilha, como o Dom falou, realmente são altas. Felizmente, não existia nenhuma armadilha, apenas um porquinho sai de dentro da caixa e também tinham algumas armas e as chaves para retirar as mordaças. Após todo mundo pegar as armas e retirar as mordaças, um tiroteio começa. E esse pessoal que está atirando tem uma grande vantagem, pois eles estão em um ponto elevado com uma vista privilegiada do campo. Correr abaixado e em zigue-zague pode te ajudar, mas o ideal seria ter alguém dando tiros de supressão para tentar evitar que as pessoas naquele bunker continuem atirando. E quando for se esconder, garanta que você realmente está protegido, para não acabar igual a Yoga Pants. Aquela estante que estava com as armas, apesar de parecer pesada, tinha rodinhas. Talvez com duas pessoas escondidas atrás dela, seria possível empurrá-la até um local seguro, enquanto você teria proteção contra os tiros. E por favor, não seja esse cara aqui. Só porque você está com duas metralhadoras, não quer dizer que você virou o Rambo. Essa mulher aqui começou de uma maneira bem azarada, né? Correr sem olhar para o chão ou para a frente é bem perigoso, ainda mais nessas situações. Então ela acaba caindo em um poço com armadilhas, e o outro cara até consegue salvar ela. Porém, logo em seguida os dois pisam em uma mina terrestre e acabam explodindo. Por um milagre, ela continua vivo, mesmo que em pedaços. Mas logo, um cara vai tentar salvar ela e acaba perdendo uma pistola que ela pegou para atirar em si mesmo. Obviamente, essa mulher não iria sair dali, nem tinha motivo para esse cara ir até lá conferir no meio de um tiroteio, como ela ia estar após uma explosão daquelas. Um pequeno grupo se reúne próximo a uma cerca, e em vez de pular logo, eles ficam conversando. Um deles até menciona sobre a caçada, então ele já sabe no que essa galera tá metida. Após ver aquelas armadilhas planejadas, com certeza ficar em uma estrada assim não seria uma boa ideia, pois quem estiver te perseguindo pode ter veículos e acabar te alcançando facilmente. A ideia aqui seria seguir pela lateral dentro da floresta. Caso algum veículo apareça, você pode se abaixar e ficar escondido até ele passar. Dessa maneira, você também não vira um alvo fácil correndo no meio da estrada. A conversa deles acaba sendo interrompida por algumas flechas, e por causa da demora deles para pular a cerca, um cara acaba sendo atingido e ficando para trás enquanto o restante foge. Logo o grupo acha um posto de gasolina no meio da estrada. Eles ligam para a emergência e a princípio não tinha nada para duvidar desse casal de velhinhos. Porém, eles perdem muito tempo naquele posto e esses velhinhos nem comentam sobre terem escutado os tiros tão perto dali. Provavelmente esses dois iriam escutar e ligar para a polícia caso eles não estivessem envolvidos, certo? Bom, a Big Red acaba comendo algo que estava envenenado, e nesse momento esse cara aqui já deveria estar atirando nesses dois. Porém, eles jogam uma granada de gás e o Pop consegue puxar uma cano cerrada do balcão e ser mais rápido no gatilho que o State Island. Então a única lição que dá pra tirar daqui é não confiar em ninguém em uma situação dessa. Aquela ligação que ele fez para a emergência estava muito estranha também, eles poderiam suspeitar disso, né? Após eles limparem a bagunça, o casal recebe um aviso pelo rádio que Crystal estava chegando no posto desarmada. Então ela chega e pede por um cigarro, perguntando em qual estado ela estava. E ainda ela leva uma zoada desse cara, quando Ma responde sobre ela estar em Arkansas, devolvendo o troco do cigarro.
Crystal ataca e mata os dois, dizendo que ela errou sobre o preço do cigarro. E esse tipo de conhecimento é no mínimo bizarro. Afinal, quem sabe o preço de cigarro em todos os estados? A não ser que você tenha ido para lá recentemente. Então, após checar a placa de uma caminhonete, Crystal descobre que na verdade está na Croácia. E rapidamente ela também nota que existe um fio amarrado na maçaneta dessa caminhonete, que leva até uma bomba. Ela também pegou o rádio que o grupo estava usando para se comunicar. E logo, Crystal procura um lugar fora da estrada para ficar de vigia. Além disso, ela tira aquele casaco laranja que poderia chamar a atenção de longe. Logo, as conversas pelo rádio intensificam e um drone aparece checando o que está acontecendo no local. Porém, esse drone é rapidamente destruído por Gary, e Crystal avisa que como ele destruiu o drone, agora eles sabem a localização dos dois, então eles precisam se mover rapidamente. Crystal diz que vai seguir alguns trilhos que ela viu no caminho, e isso é uma ótima ideia. Geralmente trilhos de trem vão te levar para algum local com civilização, ou pelo menos uma estação, que eventualmente vai passar um trem e aí você pode pegar uma carona. Além de usar os trilhos de trem para voltar à civilização, você também pode seguir a correnteza de um rio. Dessa maneira você terá grandes chances de chegar em alguma pequena cidade ou vilarejo. Por sorte, um trem começa a passar e eles conseguem pegar ele em movimento. Mas logo em seguida, os dois descobrem que não eram os únicos passageiros clandestinos do trem e existiam alguns refugiados lá dentro. Gary não acredita que aquelas pessoas realmente eram refugiadas, dizendo que todos ali eram atores contratados e que tudo fazia parte de uma conspiração. Ele não estava totalmente errado, pois existia um cara ali que não se encaixava com os demais. Então esse trem acaba sendo parado por soldados croatas, e aí Gary começa a conversar com um dos soldados, dizendo que ele era americano e tentando explicar a situação, falando sobre uma armadilha da mansão Gate. Bom, esses caras parecem não ligar muito. E do nada, Mike começa a falar em inglês, mostrando que fazia parte do plano também. Porém, o trem não era para ser parado ali. Gary acaba surtando e pega uma granada da mochila de Mike e coloca nas calças do cara. Provavelmente daria pra fazer essa granada escorregar pela calça até a parte de baixo. Porém, ele se desespera e acaba sendo explodido junto. Após isso, Gary foge e Crystal é levada para uma base de refugiados e conversa com dois oficiais, contando que ela acabou sendo sequestrada e ficou inconsciente por no mínimo 18 horas. Os oficiais parecem não estar muito afim de ajudar. Ela pede para eles ligarem para a embaixada americana, o que provavelmente resolveria esse problema. E o Dino fala sobre Dom, que estava sendo caçado também. E logo ela chama o cara para comprovar a situação. E pelo que vemos, quase todas as pessoas que estão sendo caçadas parecem ser pessoas bem preconceituosas ou que tentaram expor esse negócio da mansão. Menos Crystal, que parece ser bem diferente de todo mundo que foi capturado. Então um cara que diz trabalhar para o governo dos Estados Unidos chega. E nesse ponto, eu já não estaria mais confiando em ninguém. Afinal, esse grupo parece ter planejado tudo. Aquele oficial começa a fazer algumas perguntas, insistindo que existia algum motivo para essa galera ser escolhida. Crystal nota a insistência desse cara em tentar descobrir o motivo deles estarem sendo perseguidos. Então ela dá uma bicuda no cara e esse cara cometeu o erro de estar sem cinto de segurança. Então Crystal joga o cara para fora do carro e passa com o pneu do carro na cabeça dele. Enquanto tudo isso acontece, Dom está surtando no banco de trás, achando que ela estava matando um agente do governo. Mas depois disso, ela encontra algumas coisas no porta-malas e também Gary estava morto lá. Além disso, ela pega um mapa e descobre para onde eles estavam sendo levados. Bom, aqui era bem simples, né? Só precisava pegar o carro e tentar escapar até o primeiro sinal de civilização. Porém, ela decide que estava cansada de fugir, então Crystal decide que vai ir atrás daquele grupo. Então voltamos para os caçadores e descobrimos que todos são milionários. Além disso, eles têm um sargento como consultor para ensiná-los a atirar e lutar, para então eles conseguirem caçar aquelas pessoas. A partir daqui, a Crystal começa a acabar com todo mundo facilmente, e vemos que esses caçadores são só um bando de idiotas com armas, pois a maioria não sabe nem utilizar uma arma direito, e acabam matando um porquinho no desespero. Depois disso, Crystal entra e começa a aniquilar essa galera facilmente, não deixando nenhum deles vivo, inclusive aquele sargento que até deu um certo trabalho para ela, mas acaba sendo morto também. Depois disso, alguém começou a falar no rádio dizendo que Dom fazia parte dos caçadores, o que fez Crystal ficar em dúvida. E mesmo com ele dizendo que não era, o cara não quis largar a arma e acabou tomando um tiro. Então Crystal vê que aquele sargento ainda não estava morto e começa a conversar com o cara para tentar descobrir mais sobre a Athena. Ela diz que por trabalhar em uma empresa de aluguel de carros, isso não permite ela extravasar toda a raiva dela. Bom, nada que praticar alguma luta ou ir em um stand de tiro para extravasar a raiva, pois eu acho
acho que não vai ser sempre que ela vai ser sequestrada e caçada por milionários. O sargento então comenta sobre Athena estar treinando por meses para esse dia, e que Crystal não ia conseguir lidar com ela, e acabaria sendo morta. Mas ela diz que vai tentar mesmo assim. Então ele pergunta se ela já havia servido o exército, e Crystal diz que já foi pro Afeganistão. Então dá pra imaginar que ela tem uma boa experiência em combate, por isso aquela galera mal teve chance. E realmente, ter experiência militar faz uma diferença gigantesca nessas situações, pois um soldado passa por vários acontecimentos onde precisa tomar decisões difíceis e importantes rapidamente. Voltamos para o passado para entender os motivos de por que essa caçada está acontecendo. E tudo foi por causa daquela conversa, que inicialmente era apenas uma piada entre alguns funcionários. Então essa conversa acabou vazando e algumas pessoas acreditaram que eles realmente caçavam humanos por esporte. Então todos do grupo precisaram se afastar dos cargos, o que acabou com a carreira dessa galera. Então por causa disso, eles resolveram tornar essa parada real e começaram a fazer um plano para caçar todas as pessoas que estavam espalhando a ideia. Pelo menos todas que eles podiam, né? No caso, aquele sargento só permitiu que 12 pessoas fossem selecionadas. Crystal chega até a casa que Athena está, e logo na entrada, Athena manda Crystal largar sua arma para entrar, pois tinha uma C4 embaixo dos seus pés. Então após as duas se encontrarem, elas começam uma conversa, com Athena perguntando para Crystal se ela sabia quem era a Athena. E do nada, ela começa a contar a história da vida de Crystal, achando que essa era a Crystal que postava em um fórum com o nome de Justice for All. Porém, ela conta toda essa história e acabou transformando toda aquela brincadeira sobre a mansão em verdade, para no final descobrir que a escolhida dela não era essa Crystal e ela acabou pegando a pessoa errada. Mesmo ela falando isso, Athena não acredita que teria cometido esse erro. Então uma luta frenética entre as duas começa, e Athena estava começando a levar uma surra, então ela resolve puxar uma arma. Eu não acho que seja muito justo, porém elas não combinaram nada antes de começar a sair na porrada, né? Mesmo não acertando nenhum tiro em Crystal, Athena consegue achar uma faca naquela bagunça toda e dá uma facada em Crystal. E depois de uma luta bem demorada entre essas duas, e Athena apelar bastante, sempre usando qualquer coisa como arma, Crystal consegue dar um golpe final usando uma lâmina que estava cravada em seu corpo para matar Athena. E enquanto as duas estão no chão, Athena ainda pergunta se tinha pego a Crystal certa, e todo mundo sabe a resposta, né? Após isso, Crystal usa um maçarico para fechar sua ferida e troca de roupa para embarcar no jatinho que estava esperando no quintal, tomando um champanhe com caviar e voltando para casa sã e salva. Fala galera, esse foi como derrotar a caçada. O que vocês acharam do vídeo? Você teria alguma ideia diferente? Me falem nos comentários. E não esqueça de deixar o like e também inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.